Amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos a Deus pela vida. Agradecermos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradecermos a Deus por mais esta oportunidade matriculados neste maravilhoso educandário das almas que é o planeta Terra. Agradecermos a Deus por todas as oportunidades que Ele nos concedeu ao longo da nossa caminhada, que continua nos concedendo. Agradecermos a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. E neste momento agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que deixou para todos nós aqui na Terra estes maravilhosos ensinamentos de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Jesus de Nazaré, guia e modelo para todos nós, mestre dos mestres, médico dos médicos, que veio à Terra para os doentes, para cuidar dos doentes da alma, que somos todos nós. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Não posso deixar de agradecer também neste momento a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Quero aqui abraçar fraternalmente a todos e a todas, abraçando a nossa irmã Vilma Guimarães, bem como estendendo este abraço fraternal aos seus meninos e meninas. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão pela presença constante aqui nos nossos estudos. Estamos em aprendizado, todos nós nos encontramos em sala de aula, aprendendo com Jesus de Nazaré e os seus mensageiros. Então hoje, dando continuidade aos nossos estudos e reflexões, estudaremos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando a escala espírita. Começamos estudando os espíritos, ou acerca dos espíritos, no capítulo 1º da segunda parte de O Livro dos Espíritos, e estudamos as 3 ordens de espíritos, começando pela terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que Kardec os relacionou, colocando nestas 3 ordens, a partir da questão número 97. A terceira ordem, que também já foi estudada, bem como as suas classes. As suas classes já as estudamos: os espíritos impuros, os espíritos levianos, os espíritos pseudo-sábios, neutros e batedores ou perturbadores, que são as classes que compõem esta terceira ordem. E hoje iniciaremos o estudo das classes que subdividem a segunda ordem, os bons espíritos. No nosso último encontro, nós refletimos acerca destes bons espíritos. É importante lembrarmos que os espíritos da terceira ordem, ou seja, os espíritos imperfeitos, existe neles e para eles a predominância da matéria sobre o espírito. São altamente apegados às coisas materiais, ao passo que os bons espíritos, ou os espíritos bons, nestes e para estes, já não mais predomina a matéria sobre o espírito, mas agora o inverso.
o espírito predomina sobre a matéria, eles não são apegados às coisas materiais. Então, assim, nós iniciamos estas reflexões com a questão de número 108, a quinta classe. Quinta classe, que é a primeira classe dos bons espíritos, que foi denominada de espíritos benévolos ou de espíritos bons. Então, Kardec, com os espíritos amigos, deixaram aqui para nós, nesta questão número 108, os caracteres gerais dos espíritos nesta condição, ou os espíritos benévolos. Então, eles disseram da seguinte maneira, que para estes espíritos, ou seja, para os espíritos benévolos, a bondade é a qualidade dominante. Então, para estes espíritos, a bondade é aquela qualidade ou aquele caráter dominante, não a sabedoria. Eles desenvolveram, conforme diz Emmanuel, eles desenvolveram até então uma das asas. Então, desenvolveram, neste caso, não a sabedoria, mas sim desenvolveram as virtudes, desenvolveram o amor, desenvolveram a bondade. E por isto, conforme registraram aqui os espíritos amigos, juntamente com Kardec, para estes espíritos é um grande prazer, é uma grande satisfação prestar serviço para a humanidade inteira, proteger as criaturas humanas. Então, para eles é um grande prazer, uma grande satisfação prestar serviços de uma forma geral para as criaturas humanas, bem como e acima de tudo protegê-las. E ainda eles dizem que estes espíritos, eles são limitados, porém, em seus conhecimentos intelectuais, porque eles ainda não desenvolveram a outra asa, a asa da intelectualidade, desenvolveram a sensibilidade, desenvolveram o amor, mas não desenvolveram a ciência. Então, eles são limitados nos conhecimentos. Hão progredido, ou seja, eles progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Conforme nos lembra Emmanuel, é preciso, para atingirmos aquela chamada perfeição, desenvolvermos, e um dia todos nós desenvolveremos, os dois sentidos, o sentido moral e o sentido intelectual. Neste caso, como já havíamos dito e os espíritos amigos haviam afirmado, que para estes espíritos, os espíritos benévolos, os espíritos bons, que gostam muito de auxiliar, moralmente falando, a humanidade inteira, para eles a grande preocupação até então foi desenvolver a moralidade e não a intelectualidade. Em um certo ponto da caminhada, com certeza estes espíritos começarão a desenvolver esta outra asa, a chamada asa ou o sentido da intelectualidade, conforme veremos na sequência nas palavras do Espírito Miramês, que nos fala acerca deste assunto, comentando esta questão número 108. Então, assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 108, desta classe, desta quinta classe de espíritos, que são os espíritos benévolos, para chegarmos nas palavras de Miramês, lembrando mais uma vez da necessidade neste caso, uma necessidade para todos nós passarmos estes ensinamentos, estes comentários de Miramês, pelo crivo da nossa razão. Estão eles de acordo e em acordo com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita? Então, assim começa nos falando Miramês, neste capítulo 6º,
do terceiro volume da coletânea Filosofia Espírita, que é composta por 20 volumes. Então, capítulo 6º, a questão 108 de O Livro dos Espíritos, que ele deu como título Espíritos Benevolentes, ou seja, espíritos bons que desenvolveram a asa do amor ou sentido moral e não desenvolveu ainda o outro sentido ou a outra asa, que é da intelectualidade. Então Miramês começa os seus comentários acerca desta questão número 108 da seguinte maneira: que os espíritos benévolos alcançaram em profundidade o conhecimento moral. Então eles alcançaram em profundidade o conhecimento moral e adquiriram a força de vivê-los em todos os momentos. Então eles desenvolveram o sentido moral, bem como já desenvolveram, adquiriram força suficiente para vivenciar estes conhecimentos morais. Cultivaram, diz Miramês, que estes espíritos cultivaram com muito empenho a sabedoria. Então cultivaram a sabedoria, mas não desenvolveram tão profundamente esta sabedoria. Na verdade, diz Miramês, na verdade, não podemos viver sem amor. No entanto, é indispensável que tenhamos sabedoria para conhecer o próprio amor e os seus fundamentos. Então aqui lembra Miramês sobre a necessidade de desenvolvermos estes dois sentidos, ou seja, o amor e a intelectualidade, porque não podemos viver sem amor, mas também é indispensável que adquiramos ou venhamos adquirir ou desenvolver ou que tenhamos a sabedoria para conhecermos o próprio amor e os seus fundamentos. Somos todos, diz Miramês, que somos todos dotados de sentimentos que nos levam à tranquilidade de consciência, quando bem orientados, e a razão é de grande utilidade para nos mostrar até onde deveremos chegar usando a bondade. Então precisamos, conforme ele nos diz, todos nós precisamos nos dotar desses dois sentimentos que nos leva a esta tranquilidade de consciência. Precisamos sim ter a orientação da razão, que ela é de grande utilidade para nos mostrar até onde deveremos chegar usando a bondade. Para não ultrapassarmos certos limites, é preciso que aprendamos a usar o nosso raciocínio lógico, aprendamos a usar a nossa razão para sabermos, conforme ele nos lembra, até onde podemos chegar ou até onde deveremos chegar usando a bondade. E ainda, Miramês nos diz da seguinte maneira, que Deus é equilíbrio universal. Se ele é amor, conforme afirma o apóstolo João, é também sabedoria. Então aqui ele nos lembra uma fala de João, evangelista, quando ele disse: meus filhinhos, Deus é amor. Então aqui Miramês nos lembra que Deus é equilíbrio universal, tudo em Deus é equilíbrio, e se ele é amor, ele também é sabedoria. Ele é todo amor, ele é todo sabedoria. E aí ele nos lembra, aqui citando o pássaro, que o pássaro voa com duas asas e a natureza, para manter a harmonia, ela é sempre binária. Então a natureza, para manter a sua harmonia, manter o seu equilíbrio, ela é sempre binária. Os espíritos benevolentes
fecham os olhos à razão e muito poucos usam raciocínio para não contrariar seus sentimentos de fraternidade. Então aqui ele nos lembra que os espíritos bons, os espíritos benévolos ou os espíritos benevolentes, ou seja, desta quinta classe, da segunda ordem, que são os espíritos bons, eles fecham os olhos para a razão e muito poucos desses espíritos usam o raciocínio para não contrariar os seus sentimentos de fraternidade. E, como nós sabemos, não podemos fechar os nossos olhos para a razão. É preciso desenvolvermos estes dois sentidos, a moralidade e a intelectualidade. Mas sem sombra de dúvida que estes espíritos que já alcançaram esta condição de moralidade, eles estão muito adiante de nós. Eles já desenvolveram estes sentimentos ou estes sentidos e sem sombra de dúvida que em outro momento da sua caminhada eles começarão a desenvolver o outro sentido ou a outra asa, que é da intelectualidade. E ainda Miramês acrescenta que o tempo a todos educa. E no transcorrer dos anos, dos séculos, dos milênios, a própria vida irá nos mostrando o que deve ser feito. Sem sombra de dúvida que é assim que o tempo nos educa. O tempo é o nosso professor ou a nossa professora. Então o tempo a todos educa e no transcorrer dos milênios sem fim, a própria vida irá nos mostrando o que devemos fazer. Passaremos a entender, ele diz que estes espíritos passarão a entender e todos nós passaremos a entender que a melhor parte é educar e instruir. Então precisamos nos educar e precisamos buscar também a chamada instrução, desenvolvermos a moralidade e também desenvolvermos a intelectualidade. Como nós sabemos, e conforme os espíritos amigos nos orientam e nos esclarecem acerca desta diferença em relação à educação e à instrução, que a educação está ligada diretamente à moralidade e a instrução está ligada diretamente à intelectualidade, que um dia as duas, quando desenvolvidas, necessariamente desenvolvidas, as duas se confundirão. Então aqui é por isso que Miramês nos chama a atenção que é preciso desenvolvermos estes dois sentidos, é preciso buscarmos a educação e a instrução, mesmo que para tal passemos por alguns desgostos com aqueles que nos acompanham. Ninguém agrada a todos, porque nem mesmo Jesus pretendeu agradar a todos, nem mesmo Jesus agradou a todos. E ainda ele diz que Jesus vai conseguir encaminhar e está conseguindo encaminhar todas as criaturas para o bem imortal, e já está se processando este grande movimento como sendo a grande esperança. Então aqui Miramês nos lembra que já está se processando este grande movimento de transformação para todos nós. E ainda ele diz que Deus é tão amor, e as suas leis dão prova disso, que não agride. Então Deus é tão amor, é tanto amor, que ele não agride nenhuma consciência, ele não violenta nenhuma consciência, ele espera o tempo necessário. Então ele diz que ele não agride. E Deus também é tanta sabedoria, e a natureza o testemunha, que move o progresso passo a passo para que todos compreendam como deve prosseguir.
Então Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus não agride, Deus espera, e a natureza testemunha tudo isto em relação a Deus. Existem, lembra Miramês, que existem irmãos nossos de certa evolução moral e não evolução intelectual, a quem verdadeiramente admiramos por sua conduta ilibada em todos os aspectos. Então aqui Miramês lembra acerca destas situações de espíritos altamente desenvolvidos neste sentido moral, que causa grande admiração a todos eles, e que estes espíritos possuem já uma conduta ilibada em todos os aspectos. Por onde esses espíritos passam, eles são frios na especulação científica, ou seja, estes espíritos altamente desenvolvidos na moralidade, eles têm pouco desenvolvimento ou pouco conhecimento em relação à ciência, são frios na especulação científica, e conforme veremos adiante nas palavras de Miramês, tantos outros que são altamente desenvolvidos na intelectualidade, mas que são frios quanto à moralidade, quanto ao amor. E neste caso, estes espíritos altamente desenvolvidos moralmente falando, que são frios na especulação científica, nos põem muitas vezes a pensar. Devemos valorizar sempre o que existe, e isso nos demonstra a ciência espiritual, que faz florescer o próprio amor. E ainda Miramês acrescenta nestes seus comentários mais o seguinte, que o próprio livro dos Espíritos, do qual estamos tentando falar por bênçãos de Deus e misericórdia de Jesus, nos diz através de elevada entidade que podemos chamar de Espírito Perfeito. E aí ele coloca a fala deste Espírito altamente elevado, que pode ser classificado como Espírito Perfeito, que tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. E neste caso, a afirmativa perfeita deste Espírito luminar, que tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão, sem a vontade de Deus. Sendo assim, vamos examinar o que existe na feição de amor e de ciência, mas também compreender a posição daqueles a quem não agrada a ciência, bem como aos frios no amor, conforme havíamos lido anteriormente e comentado em relação àqueles que têm já altamente desenvolvida a moralidade, mas que são frios em relação à ciência. Aqui ele nos lembra daqueles que são desenvolvidos na ciência, mas que são frios no amor. Vamos em tudo, diz Miramês, vamos em tudo dar graças, porque o progresso não dá saltos. Então, independentemente da condição, da situação, se desenvolvida a moralidade, se desenvolvida a intelectualidade, demos graças ao Senhor, demos graças a Deus constantemente, porque o progresso não dá saltos. Vamos desenvolvendo e iremos desenvolvendo pouco a pouco cada uma destas ciências, cada um destes sentidos. E ainda Miramês, antes de encerrar estas reflexões, estes esclarecimentos, ele ainda nos lembra o seguinte, que a bondade nos espíritos benévolos é dominante. Então, para estes espíritos, o que domina, o que predomina, não é a intelectualidade, mas sim a bondade. Eles praticam o bem
conforme se diz naquele ditado popular, eles fazem o bem sem olhar a quem, sem usarem muito ou quase nada a razão. Então a bondade nos espíritos benévolos é dominante e eles se sentem felizes em praticá-las. Então eles se sentem bem, se sentem felizes em praticar o bem, mesmo que eles sejam enganados por não usarem a razão, mas eles se sentem bem em praticar o bem, em auxiliar os seus irmãos e irmãs de jornada. Fazem amigos com facilidade. Então estes espíritos, os espíritos que estão provisoriamente nesta classe, nesta quinta classe, que são os espíritos benévolos, eles fazem amigos com facilidade, dada a tolerância. Então eles sendo tolerantes, eles sendo fraternos, eles fazem amigo com facilidade, devido a esta tolerância que exercitam em seus corações e costumam passar dos limites até da própria justiça. Eles também não estão muito preocupados quanto à justiça. Então aqui ele diz que em muitas situações eles passam dos limites até mesmo quanto à justiça. E ainda ele acrescenta que o tempo os acompanha pela direção do próprio Deus. E na hora certa, dará o toque nas suas sensibilidades e eles buscarão por necessidade a ciência que lhes fortificará a fé, porque a fé verdadeira haverá de encarar todas as situações que há contradição a apresentar sem desfalecer. Então aqui ele nos lembra que todos estes espíritos benévolos, um dia, pela força natural das coisas, eles buscarão a ciência por necessidade mesmo, eles buscarão a ciência que lhes fortificará a fé. E lhes fortificará a fé, porque a fé verdadeira, conforme nos diz Kardec, é aquela que pode e que possa encarar, ou que venha a encarar e que um dia encarará frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então aqui ele nos diz desta forma e acrescenta, encerrando estas reflexões da seguinte maneira: se você gosta somente da ciência espiritual para fortalecer os caminhos que percorre, não desdenhes dos que somente alimentam o amor. Então, se você gosta apenas de ciência espiritual e não gosta do amor, não é dado ou dada ao amor, não desdenhemos aqueles que amam. Então assim ele nos diz, se você gosta da ciência, se você gosta da intelectualidade, trabalha constantemente para desenvolver a intelectualidade, não pensa em desenvolver a moralidade ou o amor, não desdenhes aqueles que trabalham desenvolvendo a moralidade ou o amor, pois no fundo, uma e outros estão ligados pelas bênçãos de Deus em busca da perfeição. Então a moralidade e a intelectualidade, ambas estão ligadas umas às outras, e nesta perfeição de Deus, ou na busca dessa perfeição pelas bênçãos de Deus. Então amor e moralidade, amor e intelectualidade, ou intelectualidade e moralidade, estão ligadas, mesmo que hoje, simbolicamente falando, elas estejam distantes. Desenvolveu-se em certa criatura mais a moralidade, menos a intelectualidade, ou mais a intelectualidade e menos a moralidade, tendo esta distância simbólica entre uma e outra, mas ambas estão ligadas pelas bênçãos de Deus
em busca da perfeição. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e realizemos em nós este processo de transformação, desenvolvendo intelectualidade e moralidade, moralidade e intelectualidade, porque sem sombra de dúvida, nós precisamos e precisaremos sempre, cada vez mais, destes dois sentidos, moral e intelectual. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Senhor Jesus, e muito obrigado mais uma vez por sua presença, muito obrigado mais uma vez por sua companhia, muito obrigado mais uma vez por seus comentários, por seus compartilhamentos, porque assim, mais uma vez, estivemos juntos, virtualmente falando, estudando, refletindo acerca destes ensinamentos maravilhosos e necessários para todos nós. Até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Cristo nosso Senhor.